You are currently the only person in this conference. Boa noite, vocês estão me escutando? Boa noite, estou escutando Sim. sim. Tá bom. Vamos aguardar mais um pouco para mais alguém entrar. Vamos aguardar um pouquinho, tudo bem? Tá certo. Beleza. Tá, vou desligar o áudio enquanto isso. Estão escutando? Vocês todos estão em dia com os vídeos? Temos 3 vídeos essa semana, por enquanto, não é? Eu apresentei o último vídeo sobre o corpus, e aí onde foi enunciado sem demonstração, porque não está no escopo de um curso de análise, aquele axioma fundamental que enuncia que existe um corpo que é ordenado e completo, que é o corpo dos números reais, que é o completamento dos racionais. Vocês viram aquela última aula foi uma aula muito importante, onde a gente apresentou o conceito de completo, né? De um corpo completo, ordenado completo. É importante olhar com bastante atenção aquele vídeo.
Vocês estão gostando dos vídeos? Assim, estão no sentido de que vocês estão conseguindo acompanhar? Está tudo claro? Ou fica alguma coisa meio duvidosa? Se quiserem, podem falar ao invés de escrever. Vou falar então. Acho que para mim, pelo menos, tem ficado claro, sim. E podendo tirar as dúvidas na aula, né? Aí Sim, vai sim. bem. Tá bom? Bom, quantos já estão aqui na sala, além de mim? André, o Jorge, Leonardo, Luana, Matheus, Tatiana. 2, 3, 4, 5, 6. E como é que estão a resolução dos exercícios que vocês têm que entregar da lista 2? Ô, professor, até uma dúvida quanto a isso. A data que tu falou lá, tá terça, dia 16, mas dia 16 é sexta, né? Só para garantir, é sexta mesmo? Não, tudo bem, não. É a data do dia 16. Se eu escrevi errado, Beleza. não tem problema. É a data que vai expirar ali o prazo. É sexta, Beleza. então, né? Eu botei errado? Isso, é sexta. Tá, isso, sexta. Matheus, o que escreveu? Tem um pouco de dificuldade de gerenciar o tempo. Tá. Esse calendário e esse sistema online complica, né? Mas para vocês é complicado, para nós que estamos preparando as aulas também é. É difícil, né? Organizar. Eu tenho filha aqui em casa, a minha esposa dá aula no IF, então a gente tem que se dividir. Ela está organizando as aulas dela, então para cuidar da filha complica um pouco também. Mas é uma adaptação que nós somos obrigados a passar. Estou me adaptando nesse. Eu também estou, né? Tá tranquilo? Então tá. Luana, falta só um vídeo, Luana. Tá. Um vídeo dessa semana, sobre conjuntos enumeráveis. É isto? Recém comecei a semana. Matheus, é que eu considerei a semana 1 aquela semana que começou o semestre no dia 1º, que na verdade foi só quinta e sexta, vamos dizer assim, quinta, sexta e sábado. Então, por isso que eu estou dizendo que é a semana 3, esta que nós estamos, mas não é bem a semana 3. Não sei se ficou claro. Mas tens as ideias de como resolver o que falta, Luana? Ou ainda não olhou? Tá, vai pensando. Qualquer coisa, pergunte ou escreva, mande mensagem. Bom, vamos lá então. Eu quero saber se alguém tem dúvida em algum exercício. Da lista, não sei, 2, por exemplo, já que a gente já está estudando, já encerrando o corpus essa semana, né? Na última aula que foi nessa semana, que eu postei até antes, acho que eu coloquei domingo, não foi? Tá bom, Matheus. Eu tenho uma dúvida, então. Deixa eu pegar aqui direitinho. Isso, é bom falar, porque eu vou colocar aqui o meu programa para escrever, daí eu não vou enxergar o que vocês estão escrevendo. Aí tem que falar. Se alguém quiser fazer algum comentário, tem que falar. Tá, a minha dúvida é no 28. Deixa eu só pegar o arquivo da lista. Uhum. Eu acho que tá aqui. Bom, podemos olhar aí na página mesmo, né? Deixa eu só achar aqui. Lista 2.
Ah, mas se eu pegar aqui vai baixar no meu... Tá, tudo bem. Mas vai ser mais rápido assim do que... Próxima vez é bom já deixar aberto para poupar tempo. Tá, ele vai pensando. Mas basicamente o que diz o exercício? Eu não vi É, o o, enunciado aqui ainda. é aquele que diz assim, tem um É conjunto para A, entregar tem A. este? Sim, até é o que eu tenho que entregar. Tá, deixa eu só escrever aqui. Lista 2, o número 28. 28. Aham. Tá, Tem um A, que é o conjunto dos números escritos na forma m mais n sobre m mais n sobre m mais n mais 1. E M e N pertencem aos naturais. tá. Aí tem que mostrar que o supremo de A é igual a 1. Ah, sim. Eu consegui, sem problema, mostrar que os elementos são menores do que 1, né? Só se, Isso, por exemplo, que somar ali um em é cima, cota isso. superior, certo? Isso, Isso. Só que, isso. não, aí é que tá. Para ser cota superior, o 1 tem que fazer parte, né, do A. Eu tenho que mostrar que os números são menores ou iguais a ele, Não, né? não precisa. Ah, Uma tá, cota superior. Pronto, apenas isso. tá, Tem um tá. limitante superior. Ele não tem que estar necessariamente no conjunto. Certo. Ah, não, tá. Então tá. Então, essa é a minha dúvida, porque eu não estava conseguindo, de fato, mostrar que era menor ou igual a 1. Só que é menor que 1. Sim, tudo bem. É que a definição exige que seja menor ou igual. Se for igual, tá bom. Se for menor, tá bom. Só, né? Tem que ser Ah, uma coisa certo. ou outra. Pronto. Certo. Era só essa observação? Só porque aí o Tá, resto eu consegui fazer, só que com tá. essa ressalva, né? Claro, tá bom. Então tá. Então, só comentando para todos, tem que satisfazer aquela condição I da definição, certo? Que tem que ser cota superior, né? Tem que ser cota. Vocês estão enxergando o que eu estou escrevendo? Tem que ser cota Sim. superior, né? Essa primeira condição. E a segunda condição tem que ser a menor das cotas superiores, certo? Naquele sentido que dado um epsilon positivo, né? Bom, eu não, vocês têm ali, né? Então, dado um epsilon positivo, certo? Que na verdade seria um raio. Digamos que o conjunto ele é limitado superiormente, então tem o candidato a 1, né? Cota superior. Então, dado um epsilon positivo, eu tenho que mostrar que vai existir um x0, vou chamar assim, existe um x0 pertencente ao conjunto A, tal que significa o quê? Ela é a menor das cotas superiores 1, no sentido de que se eu tentar pegar uma outra cota superior do conjunto que é um pouco menor que ele, que está mais para a esquerda, não serve. Por que não serve? Porque, na verdade, até vou riscar aqui, vai existir um elemento do conjunto que fica entre eles. Essa é a ideia, não é? Da definição. Vai ter um x0, existe um x0 no conjunto A, de tal sorte que o x0 continua sendo menor ou igual a 1, que é o candidato a supremo, porque ele tem que satisfazer a condição I, tem que ser cota superior, mas ele fica estritamente maior que o meu candidato menos o epsilon. Certo? Ou escrevendo na definição. Ou o M maiúsculo, se quiser usar, se não quiser usar o 1 ali. Certo? Aí, bom, a partir daí, eu acho, não sei, aí vocês podem me dizer que porque vocês já estão começando a fazer esses exercícios, ou já estão fazendo há alguns dias. Eu acho que aquele exemplo que eu fiz na última aula, ele é um exemplo muito importante, porque ele ajuda a dar ideias de como resolver os exercícios. Não sei se tem ajudado de fato. Aí vocês que têm que me dizer se ele ficou claro ou não. Bom, eu não vou fazer, eu só coloquei aqui, mas como tu dissesse mesmo, Leonardo, né? Isso. A dúvida era só no, né, se tinha que ser igual, né? Ou Uhum. não pode ser. Só isso aí mesmo.
Não. Então é isso, pronto. Muito bem, deixa eu voltar aqui se alguém escreveu alguma coisa. Tá, não, ninguém mais. Alguma outra pergunta de algum outro exercício? Vocês estão escrevendo nas notas compartilhadas? A presença? Tá, tudo bem, podem pôr seus nomes aqui se acharem interessante, depois eu copio. Mas eu não vou dar falta, entendem? Aqui é só um atendimento de dúvidas mesmo, essa aula. Mas tudo bem, sinta-se à vontade, depois eu pego ali os nomes. Mas não, quem não veio ou quem não for assinar, eu não vou dar falta. Se eu vejo que alguém começar a não acessar o sistema, porque eu tenho como ver, e se eu vejo que a pessoa não está entregando os exercícios que eu estou pedindo, bom, então aí sim, aí eu sou obrigado a começar a dar falta para essa pessoa, aí essa pessoa vai acabar ficando infrequente. Do contrário, todo mundo está frequente. Quanto a isso, vocês não se preocupem. A responsabilidade de vocês é estudar, assistir todos os vídeos, estudar essa matéria e, com esse estudo, conseguir fazer os exercícios, ou a maioria deles. Muito bem. Alguma outra pergunta alguém quer fazer, ou algum comentário? Não precisa ser dúvida das listas, pode ser dúvida até da aula, que assistiu, que não entendeu alguma coisa, ou que achou que não está bem, porque pode acontecer que eu tenha me enganado em alguma escrita, em alguma coisa, alguma explicação não ficou muito clara, aí vocês podem dizer também. Eu tenho um comentário também na lista, na questão 16. Da mesma lista? Isso, na lista 2, a questão 16 é mais na escrita ali mesmo, porque tu diz assim, Vamos olhar, seja... vamos olhar. Uhum. Vamos olhar aqui, deixa eu colocar assim, que eu consigo olhar junto. Aí, esse K aí é um corpo, né? Embora ele não seja com aquele K estilizado assim para representar um corpo. Sim. Né? Seja K, então, isso. Tudo bem. Mostre que K satisfaz a seguinte propriedade. Peraí. Vamos sim. Eu não escrevi ali, mas tudo bem. A dúvida era isso ou tem alguma outra coisa? Não, era mais isso aí mesmo, só para garantir. Tá. Uhum. Então, veja que aqui ele está pedindo no item A que vale um fechamento aqui, né? Se x e y estão em K, a soma está em K e o produto está em K. Ou seja, isso aqui vai ser um corpo, não está explícito aqui, né? Mas é um corpo. Bom, aí mas se é um corpo, eu tenho que definir a adição dele, né? Mas a adição vai ser... Quando não se diz nada, a adição e o produto são usuais, estendidos para aquele conjunto, como a gente está acostumado nos racionais. Ou agora, podemos dizer, nos reais. Então, vocês viram que até não sei qual foi, a última aula de corpos foi a aula que a gente chegou no axioma fundamental que os reais é um corpo ordenado e completo. Foi isso, né? Até antes, nós só tínhamos a informação que nós estávamos fazendo, como eu brinquei, acho que comentei em algum vídeo, que era um curso de análise, não era análise real, era análise racional. Porque até então, o corpo mais amplo, podemos dizer assim, que a gente estava lidando era com os racionais. Com a adição em racionais e o produto em racionais. Certo? Só que aí nós mostramos na última aula, sobre corpos, a questão da insuficiência. Ou seja, nos racionais ele tem buracos. E esses buracos, como por exemplo raiz de 2, que não é racional, a gente mostrou numa aula, né? Porque se a gente supõe por absurdo que é um racional, a gente chega numa contradição, porque esse número tem que estar representado na forma de fração irredutível, ou seja, simplificado ao máximo. E aí, quando a gente supõe que é racional raiz de 2, então acontece que esse número não está irredutível. Então isso é um absurdo com a hipótese inicial. Certo isso? Talvez até em cálculo, às vezes, algum professor mais abusado, às vezes acaba fazendo. Abusado no sentido de ser ousado, né? Que às vezes acaba fazendo. Ou em pré-cálculo até. Mas o importante é que a demonstração se faz daquele modo. Então, mostra aqui temos um número, um elemento que não é racional. No entanto,
existe uma... Vocês entenderam aquela ideia da fração contínua? Raiz quadrada de 2 é 1 mais raiz quadrada de 2 menos 1. Então eu escrevo como 1 mais... O inverso do inverso de um número num corpo é o próprio número. Então é o inverso do inverso dele. Daí eu racionalizo esta parte. Se eu racionalizo essa parte, eu vou ter 1 mais 1 sobre... o fator racionalizante é raiz de 2 mais 1, não é? Se eu multiplicar e dividir aqui por raiz de 2 mais 1, e aqui também, então nós vamos encontrar 1 mais raiz de 2 em cima e embaixo 2 menos 1, que dá 1. Então dá 1 mais raiz de 2. Só que aí fica um procedimento recursivo, veja. Raiz de 2 deu 1 mais 1 sobre 1 mais raiz de 2. Ficou algo que a gente poderia falar, num certo sentido algébrico, que fosse algo fractal. Por quê? Porque este elemento aqui, raiz quadrada de 2, é isto. Ou, desculpem, risquei mal. É isto. Então ele está dentro de si, por assim dizer. 1 mais 1 sobre 1 mais raiz de 2. Só que raiz de 2 é 1 mais 1 sobre 1 mais raiz de 2. Que é 1 mais, né? 1 sobre... E segue, certo? Ou seja, arrumando, é 1 mais 1 sobre 2, somando aqui. 1 sobre 2 mais 1 sobre 2 mais 1 sobre 2 mais... E assim vai. É infinita essa... É uma cadeia, né? Uma escada infinita. E nessa escada, se fosse finita, digamos que se eu parasse por aqui, ora, isso aqui é tudo números racionais, embora, né, operações, uma expressão envolvendo números racionais. Então, raiz de 2 seria racional, mas a gente provou que não é racional. Em aula, a gente provou que não é racional. Então, essa é a ideia. A ideia é que tem buracos nos racionais. E esses buracos, como a raiz quadrada de 2, se eu pegar um conjunto A, como eu fiz, de todos os elementos no corpo dos racionais, tal que o quadrado dele é maior que 2, por exemplo, e ele é positivo, esse conjunto aqui ele é limitado, né, inferiormente. Zero é uma cota inferior. Certo? Mas ele não... desculpem, eu peguei maior, é para o outro, é menor que 2, né? Eu olhei desse lado aqui, certo? Eu estou olhando desse lado, o conjunto A está aqui. O maior era aquele complemento nos positivos, certo? Então, esse conjunto, ele é limitado por zero, por exemplo, inferiormente. Ele tem cota inferior. Porém, ele para bem aqui nesse ponto, onde x ao quadrado seria igual a 2. Mas não tem número racional cujo quadrado seja 2. É um buraco. Esse buraco aqui me dá a questão da insuficiência. Ou seja, insuficiência no sentido de que não tem número racional cujo seu quadrado é 2, e mais que isso, esse conjunto A que eu construí aqui, ele tem um limitante inferior, ele é limitado inferiormente, mas ele não tem ínfimo. Da mesma maneira, se eu estivesse trabalhando com aquele conjunto B, ele é limitado superiormente, mas ele não tem supremo. Então, essas inconsistências, essas anomalias, né, são chamadas de insuficiências, e eu quero um corpo que seja ordenado, mas que não tenha esses buracos. E um corpo ordenado que não tem esses buracos, ou seja, onde eu exija, né, que todo conjunto que seja limitado, por exemplo, superiormente, tenha supremo, se eu exigir isso numa definição, essa exigência é uma completude. Completude no sentido de tapar esses buracos, ou seja, eu vou pegar o conjunto dos racionais que tem esses infinitos buracos, são infinitos, e é um grau de infinitude muito alto, é maior que o grau de infinitude do que não tem buraco. Isso agora, nas próximas aulas sobre cardinalidade, nós vamos deixar isso mais claro. Então tem esse casamento da cardinalidade com essa questão da insuficiência, que é bonita. Nos próximos vídeos eu vou explicar. Mas já adiantando aqui, o conjunto dos números racionais ele tem que ser completo, tenho que completá-lo para formar um conjunto que não tenha essa insuficiência. No sentido que, se eu tenho um conjunto que é limitado superiormente, fica garantido que ele tem supremo.
Se ele for limitado inferiormente, fica garantido que ele tem ínfimo. Nos racionais, isso não adianta. Se eu concluo num exercício, se ele está no corpo dos racionais, só no âmbito dos racionais, se eu tenho que esse conjunto é limitado inferiormente, por exemplo, nada segue que ele tenha ínfimo. Certo? Porque pode cair exatamente num buraco. E aí essa é a dificuldade. Então, aí definimos então um corpo ser completo quando? Quando todo conjunto que for limitado superiormente tiver supremo. E analogamente para ter ínfimo, se ele for limitado inferiormente. Eu não sei se eu estou falando muito rápido, né? Eu estou apenas conversando, mas isso eu expliquei na aula, espero que vocês tenham assistido. Está claro para todos? Alguém está acompanhando? Ou melhor, alguém não está acompanhando? Tá tranquilo. Tá bem? Os demais? Mandei salvar isso aqui, eu não quero salvar isso aqui. Acho que sim. Tá. Eu estou frisando isso porque esta parte é bonita, certo? Bonito isso, né? É uma das coisas mais bonitas que tem na análise da reta, perceber isto, que os racionais é insuficiente nesse sentido, e é importante, certo? Isso é um conceito muito importante. Porque é o coração do nosso curso, se vocês pararem para pensar. Porque o nome do nosso curso qual é? Análise real. Bom, se é análise real, então, por que real? Porque o real é um corpo ordenado, arquimediano, ele vai ter a propriedade arquimediana, e além disso ele é completo. Completo no sentido forte, no sentido de que se eu destacar um subconjunto dentro dos reais que é limitado superiormente, eu posso ficar tranquilo, eu posso até não conseguir encontrar por alguma dificuldade do problema, mas é garantido que tem supremo se ele é limitado superiormente. Se ele, do mesmo modo, simile modo, isso em latim, simile modo, do mesmo modo, vou escrever aqui, para vocês aprenderem um pouco de latim. Aqui. Simile modo. Simile modo, do mesmo modo. Se ele for limitado inferiormente, está nos reais, é um subconjunto dos reais, então ele tem ínfimo. Certo? Isso é bonito. E é fundamental, porque o nosso curso tem um nome que leva a essa propriedade, análise real. Então, entendem a profundidade e a grandeza desse resultado. Por isso que eu digo, a última aula sobre corpos é uma das aulas mais importantes do nosso curso, por esta razão, porque ela dá a justificação do porquê nós chamamos o curso de análise real, porque nós construímos um corpo ordenado, arquimediano, que tem esse conceito de completude, de tapar esses buracos que dariam insuficiências no que diz respeito à existência de ínfimo e supremo. Tá claro? Então, isso é fundamental. Então, se alguém ainda não está muito bem ainda nesse conceito, revisite essa aula onde eu explico isso. Ou me pergunte numa outra aula que de atendimento. Certo? Então, isso é fundamental. Não lembro quem perguntou sobre a questão 16, mas quem perguntou, tá tudo bem? Não precisa esclarecer mais nada? Não. Só bom. aí eu usei nessa para resolver isso daí que o conjunto Q dos racionais ele é fechado por soma e multiplicação. Certo. Posso usar isso, né? Sim, sim. Beleza. Sim, exatamente. Na verdade, isso ficou subentendido nas aulas. Eu não mencionei, mas obviamente, se é um corpo, as operações são fechadas nele, a adição e o produto, né? Elementos, tá subentendido na própria definição, né? Se eu pegar num corpo K, se eu definir a adição vai de K, cartesiano em K, e vai para Sim. para K. Entende? Então, já na maneira, eu não falei, talvez alguém pode ter não se dado conta, mas está subentendido. Se eu pegar dois objetos no corpo e somá-los, então, pela soma, a sua soma vai ficar em K, é fechada. E é a mesma coisa para o produto. Certo? É a mesma coisa para o produto. Sim. Muito bem. Outra coisa que eu queria falar, não sei se vocês perceberam, nós já respondemos uma pergunta no primeiro vídeo que eu fiz. Vocês gostaram daquelas perguntas que eu fiz naquele vídeo para tentar dar uma motivação ao curso?
É bom, sim. Oi? Foram boas, sim. Eu não sei se motivou ou desmotivou, né? Espero que tenha motivado. Bom, mas enfim, nós já respondemos que, por exemplo, o conjunto dos números naturais, ele, bom, é ilimitado superiormente, ele não tem cota superior. Espera aí, isso realmente é verdade. Isso realmente é verdade quando o corpo for ordenado e, além, mais que isso, quando ele for um corpo arquimediano. Se ele não tem a propriedade arquimediana, isso cai por terra. Certo? Agora, vocês vão me perguntar, e professor, o senhor pode me dar um exemplo, então, de um corpo não arquimediano? É difícil, é muito difícil encontrar um exemplo assim. Se eu não me engano, o livro de análise real do Elon faz um exemplo assim. Se alguém tem esse livro, seja em PDF ou o livro físico, pode procurar ali para olhar. Ele deve trazer um exemplo. Mas assim, é muito artificial. Assim, eu resolvi não falar. Mas tem como encontrar. Mas eu acho que ele fala de número algébrico ali. Se quiserem, por curiosidade, eu não vou cobrar isso, tá? Não está no escopo do. Não vou exigir isso no nosso curso. É só por curiosidade, se alguém quiser. Mas tem. Mas é muito artificial, então não sei até que ponto vale a pena olhar aquilo. Acho que vocês têm outras disciplinas também para estudar. Muito bem. Alguma outra questão? Alguma dúvida? Sobre vídeo de aula ou sobre. Gostaram da piada que eu coloquei também? Aquela piada é uma piada com pré-requisito, o conjunto dos racionais do divã ali, porque ele não estava se sentindo completo. A outra, aquela do Dia das Bruxas, foi boa também. Bom, alguma pergunta a mais? Deixa eu ver quem está aqui. Muito bem. Eu agora iria escolher aleatoriamente alguém, agora fazer aquela avaliação, se ninguém mais tem perguntas. Então eu suponho que está tudo claro. Já que ninguém está me perguntando mais nada, então chegou a minha vez de perguntar. Agora eu vou fazer o seguinte, eu escolho aleatoriamente ou alguém vai se oferecer? Eu não assisti a aula 9. Se a pergunta for para baixo, eu me ofereço. Vamos ver aqui. O que era a aula 9? Era a última aula sobre corpos? Isso. Essa, da completude. Tá, não é. Não tenho pergunta dali hoje. Pelo menos a princípio, não. Então vamos ver. Alguém se oferece ou eu escolho? Uso o axioma da escolha. Eu pego uma escolha aqui. Eu vou. Vamos? Eu me ofereço para ser o Leonardo? primeiro cobaia. A vítima? Isso. Cobaia? Tá bom, então. Leonardo, então eu vou te fazer o seguinte. Tu estudasse aquela aula, a primeira aula de corpos. Sim, sim. Então, tu lembra que eu devo ter provado que x vezes 0 é igual a 0. Deixa eu ver aqui. Tá? Eu vou escrever aqui. Certo. Tá? Eu vou escrever aqui. Se K é um corpo, então vale a seguinte propriedade. X vezes 0 é igual a 0. Tu sabe me explicar como chegar nessa igualdade? Pode ser pela forma que tu Pode ser, fez não lá, tem né? problema. Isso. Tá. Bom, então, primeiro dá para somar x vezes 0 à esquerda, porque Aqui, nos dois assim? lados, na verdade, né? Sim, nos dois lados. Sim. Aí, e desse lado a mesma coisa. 0 Isso. mais... Tá, e aí o que eu tenho que fazer depois?
Bom, agora isso tudo é igual a zero também, agora tu pode cortar, né? Pela lei do corte, tu pode cortar. Não pode ainda, né? Na Não, porque verdade, não é aí lei eu do volto, corte, aí eu né? volto no que eu tinha. Quer Sim. dizer, Tem que peraí. associar os zeros primeiro, né? Distributiva, na verdade, nos zeros. Na verdade, isso aqui ainda não pode fazer, porque eu não sei ainda essa igualdade. Tá, então x vezes zero mais x vezes zero. O que nós fazemos? Tem que botar o x em evidência, né? Distributividade, certo? Isso, sim. E aí, zero mais E, zero, bom, zero mais zero é zero, então isso é igual a x vezes zero. certo? Aí que tá passando Então eu tenho que x vezes zero mais x vezes zero é x vezes zero. E agora? Agora sim, pode diminuir x vezes Lei zero do dos dois corte. lados. Isso. Lei do corte. Então tu tem que x vezes zero é igual a do outro lado sobrou só o neutro aditivo. Pronto, chegou a isso. Perfeito. Isso num corpo ordenado. Certo. Agora, quer dizer, desculpa, não é corpo ordenado, só em um corpo, não precisa ter ordem aqui, né? Sim. Se K não for um corpo, x vezes zero igual a zero ainda vale? Pode valer? Vale sempre? Essa é a pergunta. O que Tá. tu acha? Bah, me parece que sim, assim, olhando por cima e também Nós pensando na. mostramos aqui, se é corpo, beleza. Se é Sim. corpo, tá valendo. Não, na verdade, acho que não, porque se não garantir que vale a associatividade ali, né? Exato. Então, Olha aqui, tu tens que ver, vai valer a distributividade? isso, Vai depender. distributividade. Se essa nova estrutura que tu tá utilizando tem essa distributividade, certo? E se tem neutro, tem tudo isso, né? E se Sim, tem neutro, então a resposta qual é? Depende, depende. pode não valer, certo? Uhum. Eu poderia pegar um exemplo aqui, Acho só que para se, comentar. por exemplo, X for uma matriz e aí fizesse com o neutro das matrizes, não seria, Não, né? aí Seria. funciona, embora não seja cor. Mas eu acho que, por exemplo, se eu pegar. Vocês lembram lá da aritmética? Acho que é na aritmética que se vê, ou na álgebra, um, um, os conjuntos A barra, 0 barra, 1 barra, 2 barra. Então, eu vou pegar aqui um conjunto X como sendo 0 barra, 1 barra e, por exemplo, 2 barra. Certo? Isso aqui seria o Z3, na verdade. Todos os números cuja divisão por 3 é exata ficam nessa classe. Todos os números cuja divisão por 3 deixa resto 1 fica nessa classe. Todos os conjuntos cuja a divisão por 3 deixa resto 2, esta classe. Lembram disso lá da álgebra? Ou da aritmética? Não sei onde é que vocês veem isto. Ou não? Na aritmética, sim. Z3, com a adição em Z3 que tu definiu o produto, se vocês olharem, se eu não me engano, é corpo. Mas aí teria que fazer aquelas tabelinhas. A adição, por exemplo. Certo? E verificar todas as propriedades de corpo pela tabela. Isso é meio xarope, né? 0 mais 0 dá 0, 0 mais 1 dá 1, 1 barra. 0 mais 2 é 2, que é o neutro. Então, 0 é o neutro aditivo. 1 mais 0 é 1 barra, é rotativo. Vai ser simétrico na diagonal. 1 mais 1 dá 2 barra. 1 mais 2 dá 0, né? 2 mais 0 dá 2. 2 mais 1 dá 0. E 2 mais 2 dá 1, porque daria 4 e a divisão por 3 deixa resto 1. E o produto a mesma coisa. E é o produto que me interessa.
Estão acompanhando? Sim. Sim. Então, o produto, o zero vai dar zero tudo, né? Agora, 1 vezes 1, 1. 1 vezes 2, 2. Certo? Agora, 2 vezes 1, 2. E 2 vezes 2, 1, é isto? Então, aqui... Não, mas não, esse não funciona. Talvez seja o Z2. Talvez seja o Z2 que eu tenho que pegar, que é o 0 barra e 1 barra. Então, no Z2... Vamos ver, vamos ver. Vamos perder um pouquinho de tempo aqui, que de repente seja interessante. Vai ser um corpo, mas aqui... Eu já vou direto para o produto, tá? Que é o que vai nos interessar. 0 barra, 1 barra. 0 barra, 1 barra. 0, produto, aqui dá 0. Não, mas acho que também não, né? Vezes 1, 1. Tá isto? Não funcionou essa propriedade aqui. Eu não consegui. A resposta é depende, certo? Se não for corpo, porque eu usei propriedades de corpo. A menos que seja uma estrutura algébrica que, casualmente, todas essas propriedades que eu usei para demonstrar, tendo nessa nova... Do contrário, não. Foi... Deixa eu só ver aqui. Foi o Leonardo que me respondeu, né? Isso. Leonardo Ferreira. É. Obrigado, Leonardo. Alguém mais? Pode ser eu também. André? Isso. Bom, a vantagem que se oferecendo agora significa que está, em aspas, livre das próximas rodadas. Com certeza. André, vamos ver aqui. Olha só, essa aqui. Nós vimos, nas aulas, nós vimos que K, se eu pegar K, um corpo ordenado. Então, nós vimos um resultado importante e interessante. K possui cópia dos naturais. Isso é interessante. Se o K é um corpo ordenado, ele tem cópia dos naturais dentro de si, certo? Por exemplo, o conjunto dos números racionais é um corpo e é ordenado, certo? Existe ordem nos racionais, um menor que o outro, né? Então, ele tem uma cópia dos naturais. Como? Eu posso pegar o conjunto N, eu posso chamar de N-til, por exemplo, 1 sobre 1, 2 sobre 1, essas frações racionais. 3 sobre 1, 4 sobre 1, por exemplo. Isso aqui é uma cópia dos naturais. Eu posso dizer que é os naturais. Certo? Ok? Tá, André? Certo? Tudo bem. Então, nós temos este resultado. Agora, Lulu, minha filha entrou aqui. Bom, o que é, meu amor? Vai para lá. Olha só. Então, a pergunta. Se K... eu pergunto recíproco. Se K tem cópia de N, se K tem cópia dos naturais, certo? Eu não estou dizendo que K é ordenado. Implica que K é ordenado? O que tu acha? Será que vale o contrário? Nós mostramos que se K for um corpo ordenado, por teorema, ele tem uma cópia dos naturais. Agora, se K é um corpo, e ele tem cópia dos naturais, a pergunta, K seria ordenado? Eu acho que não. Pensando
no conjunto dos números complexos, né? A Perfeito. gente poderia- Exatamente. A resposta é não. Por exemplo, se eu pegar o corpo dos complexos, pode pensar, não precisa ser o complexo né, com componentes reais, mas pode pegar até o QGI, aquele que a gente viu na aula, certo? Os números complexos com componentes racionais. Pode pensar apenas com esse, certo? Ele é um corpo, certo? Ele vai ter cópia de N. Eu posso colocar os naturais ali dentro, mas, no entanto, não existe ordem nos complexos. Muito Isso bem. aí. Isso é interessante. Os outros estão conseguindo acompanhar a pergunta e a resolução? Só, não sei se pode explicar por que não tem ordem nos complexos? Porque, veja bem, o conjunto dos números complexos, por exemplo, o QDI, é um conjunto de pares ordenados, certo? Tais que A e B pertencem aos racionais e que obedecem àquela adição, que é uma adição vetorial, e aquele produto especial, que é o produto que dá dos números complexos, certo? Eu não vou escrever aqui, mas eu escrevi naquela ocasião, naquela aula, certo? Agora, não importa, é um conjunto de pares ordenados. Pares ordenados são localizados num plano. No caso, seria um plano complexo, mas são pares ordenados. Como é que tu pode dizer que um ponto é maior que o outro num plano? Certo. Entende? Não existe. Tu pode até tentar definir, mas a relação não fica uma relação de ordem, no sentido de que tu não consegue destacar um subconjunto dos positivos aqui. Porque para ser ordenado significa isso. Tu tem que destacar um subconjunto P dos números positivos, tal que, dados dois elementos desse subconjunto, a soma continua ali e o produto continua ali. E dado um elemento qualquer no corpo inteiro, ou ele é desse conjunto dos positivos, ou o seu simétrico é desse conjunto dos positivos, ou ele é o zero. Não tem. Tu pode tentar criar uma relação de ordem aí, mas ela não vai funcionar. Ela não obedece nenhuma essa definição. Então não vai dar certo. Então por isso que não. Por isso que os complexos é um corpo. Ele tem cópia dos naturais, mas no entanto ele não é ordenado. Agora, entendem aqui a provocação que eu fiz, né? Nós provamos formalmente em aula. Se K tem ordem, se ele é ordenado, ele tem cópia dos naturais. E fortemente nós usamos, porque a gente pegou o neutro multiplicativo, que aí naquele caso eu chamei de E. E aí, bom, E é menor que E mais E, porque existe ordem. Eu fortemente usei isso. Que é menor que E, aqui não tem espaço, mas que é menor que E mais E mais E. E aí eu associei por uma bijeção ao 1, esse aqui, natural. Esse aqui eu associei ao 2, e esse aqui eu associei ao 3, uma bijeção. Então, né, se comporta de forma natural, vamos supor, dizer assim. Então, se o K é um corpo ordenado, ele tem cópia dos naturais. Agora, se um corpo tem cópia dos naturais, nada segue que ele seja ordenado, que existe uma ordem aí. Esse é o resultado. Tá claro para todos? Tá certo. Os complexos, vocês podem pensar no QD, os números complexos com componentes racionais, que nós vimos num dos exemplos de corpos. Não tem, né, não tem ordem ali. Tá claro? Tá, sim. Muito bem. Matheus, queres responder a próxima? Bom, é aquela coisa, né? Eu não vou poder dizer não. Como é que eu vou dizer não, né? Pode ser, Matheus? Ou alguém se oferece? Pessoal, eu quero que seja natural. Não fiquem constrangidos. Eu sei que é meio assustador, assim, né? Mas vamos agir assim. Ó, eu vou fazer a pergunta e aí se alguém se sentir, vamos fazer assim, então. Eu vou fazer a pergunta e se alguém achar que quer responder, responde. Pode ser?
eu vou fazer a seguinte pergunta. Eu quero que alguém me explique o seguinte. Eu tenho a lambda e B lambda, duas famílias de conjuntos, onde lambda pertence a um conjunto de índices. Pode ser o mesmo conjunto de índices. E eu tenho que a lambda é um subconjunto dos B lambda. Alguém sabe me explicar como se mostra, então, que a imagem direta do A lambda, se eu pegar uma F, deixa eu pegar aqui, uma F de X em Y. Deixa eu melhorar a pergunta. Eu tenho, então, A lambdas e B lambdas conjuntos, F uma função que vai de X em Y. Agora eu tenho o seguinte, A lambda e B lambda são subconjuntos do domínio, do conjunto X, com A lambda contido em B lambda. Então, o mesmo acontece com as imagens. F de A lambda é um subconjunto da F do B lambda. Opa, peraí. Eu apertei um botão aqui. Deixa eu desfazer. É um subconjunto do F dos B lambda. Entenderam? Eu tenho uma função F que vai de X em Y. Vou fazer aqui um desenho. Eu tenho uma F. Aí eu tenho dois conjuntos, A lambda e B lambda, no conjunto X. Sendo que o A lambda está dentro do B lambda. Para todos os lambdas. Então, os A lambda estão aqui dentro, todos eles. E os B lambdas cobrem ele. O que eu estou dizendo? Pela F vai acontecer a mesma coisa. O F de A lambda, se for isso aqui, o F de B lambda fica cobrindo também. Alguém sabe me dar a ideia, pelo menos, ou me explicar como faz isso? O que eu tenho que fazer? Então, eu tenho que A lambda é subconjunto do B lambda, para todo lambda. Então, se eu quero mostrar o quê? Que F dos A lambda é um subconjunto do F do lambda. Como é que a gente faz? Para mostrar que, vamos fazer assim, eu vou guiar. Mateus, eu te guio. Vamos lá? Tá bem. Jorge, tu me ajuda nesse? Oi, professor. Vamos lá? Oi. Vamos lá, então. Aqui. Então, tu acompanhasse a explicação até aqui? Sim, sim. Tá? Então, olha só. Eu quero mostrar que F de A lambda é um subconjunto do F de B lambda. O que eu tenho que fazer? Para mostrar essa contenção, o que eu tenho que fazer? Pegar um elemento de A lambda e provar que ele vai estar na imagem? Pegar um elemento daqui e mostrar que está aqui. Só que... Tá, aí, isso, perfeito. Tá, então vou começar aqui. Eu vou chamar... Como é uma imagem, eu vou chamar de Y, tudo bem? Ok. Então, dado um Y pertencente a F de A lambda. Isso está certo. Então, o que eu vou fazer? Vamos mostrar que Y pertence a F dos B lambda. Bom, muito bem. É isso que eu quero mostrar. Então, eu tenho que Y pertence a F de A lambda. Tá. Certo? Se eu Então, só eu tenho aqui, ó, digamos que o A lambda é o pequenininho, né? O conjunto F de A lambda está aqui. Então, o Y está aqui. E aí, o que significa isso? Peraí que tá meio lento que tá aparecendo agora a imagem. Tá. Eu tenho que Y pertence a F de A lambda. O que segue daí? Eu tenho que olhar para cá. Sim, aí tem que provar a objetividade, no caso. Não, pensa bem. O Y está em F de A lambda.
Então, se ele é um elemento que está aqui, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que olhar lá no conjunto a lambda. Se ele Isto. então, o que eu tenho que escrever? Deixa eu ver aqui. Se o E y existe uma. existe, isso, um Existe elemento ali, isto, sei lá, um x isso, pertencente a. ao conjunto a lambda, Isso, perfeito. tal que é, Tal como é que que x, se lixo? Pode falar. tal que x pertence a. Existe a lambda, tal que x pertence a b lambda? Não, isso é verdade. X pertence a B lambda. Perfeito. Mas não é isso ainda que eu quero escrever. Veja, eu tenho uma função. Então eu tenho que fazer a ligação. Se o y está em A lambda, desculpa, no conjunto imagem direta, f de A lambda, então significa o quê? Que existe um x no conjunto A lambda, tal que o quê? Como é que se liga esse x com o y? Através da função? Isso, y é igual a f de x. Ah, tá, certo. Era isso que eu queria. Ah, Eu vou tá. fazer o seguinte, deixa eu recortar tudo isso aqui. Professor, mas na verdade não seria mais fácil demonstrar para o absurdo que não vai existir nenhum x em A lambda que não vai estar na F? Desculpa, na F de A lambda? Eu não sei, tu acha que é mais fácil? Vamos continuar aqui, assim. Aí Tá. depois, qualquer coisa, tá? Então, eu não sei se era essa cor que eu estava usando. Então, existe um x no A lambda tal que y é igual a f de x. Ok? Bom, Certo. agora qual é o passo? É o que tu tinha dito antes. É, Sobre o A lambda. Como? como o x pertence a A lambda, né? E a lambda está contida em B lambda, Tá. Então, então vem x direto. pertence Isso. a B lambda. Lambda, isso. E aí, se x está em B lambda, o x Y, está aqui, ó. a imagem dele, no caso, né? A F de Então, a x, f de x, isso vai estar em, como a gente chamou ali, em F de B lambda. f de B lambda, perfeito. Só que f de x é exatamente y, olha Y, aqui. isso, perfeito. Logo, Y pertence a B lambda. F de B lambda. Isso, desculpa. Exato. Então, veja, dado y pertence a f de lambda, vamos mostrar que y pertence a f de B lambda. Não conseguimos? Sim. Bom, então, como o y é arbitrário, Ah, tá. Vai pela arbitrariedade. Tá, beleza. a Entendi. arbitrariedade da escolha do y, nós concluímos que f de A lambda é um Sim. subconjunto da f do B lambda. Perfeito, era isso só. Ah, tá. Muito bem. Agora, tu estava dizendo supor por absurdo para ver se sai? Pois é, porque Vamos ver. assim é mais fácil mesmo, né? Não, Porque não sei, cada um tem uma ideia. Vamos ver a tua ideia. Os demais estão acompanhando? Então vamos ver aqui. Então, eu quero mostrar essa contenção. Então, o que tu faria? Por absurdo. a gente tem por isso, perfeito. Vamos supor por absurdo que exista um Y, digamos. isso, pode ser um y pertencente a lambda, isso, a f de a lambda, Tal que. e Opa. Isto. então não pertence a f de. Não, 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 assim não, né? Não, desculpa. B lambda ali, né? Eu que escrevi mal ali. É isso, perfeito. E aí a gente prova que não vai existir nenhum, né? Vai ser praticamente a mesma, né? Peraí, eu não quero isso aqui. Eu apertei um troço aqui sem querer. Desculpa, eu não. Como é a ideia?
Sim, agora provar que não vai existir nenhum, né? Então a gente pega. Tá, nós começamos aqui. Existe um aqui. Então eu tenho que y pertence a f de a lambda. Isso significa. Bom, então vai aquela mesma ideia. Se o y está no conjunto imagem dele, aqui, então existe um x ali, certo? Isso. Então todo, né? Então- Na verdade, não existe um, acho que para todo, né? Não, é porque esse elemento é um elemento destacado aqui. Então, para ele existe um domínio que se, né? Ah, sim, tá. Se é único ou não sei, mas existe, certo? Tá. Existe um x pertencente ao a lambda, tal que f de x é y. Isso, perfeito. E aí, qual é a ideia agora? Agora eu mostrar que não vai existir nenhum. É que, na verdade, eu pensei errado aqui. Aqui eu colocaria que todo o x pertencente a lambda obrigatoriamente tem que estar em f de a lambda, né? E como f de a lambda está pertencendo a f de b lambda, não vai existir nenhum y fora, Tá, né? mas seguindo essa tua ideia aqui também acho que funciona, porque se x pertence a lambda, aplica a f de x vai pertencer a f de a lambda. Uhum. Ou seja, o y, porque isso aqui é igual a y. Sim. Só que, mais que isso ainda, antes disso, tens o seguinte, x pertence a lambda, tu já garantiu que ele existe. E a Tá. lambda é subconjunto do b lambda, por hipótese, para todo lambda. Uhum. Então, se tu aplicares, então eu tenho que x pertence a b lambda. Se tu aplicar a É. f de x pertence a f do b lambda. Só que esse Certo. f de x é o y. Então, tu tem que o y não pertence ao conjunto e ao mesmo tempo pertence. Um absurdo. Ah, sim. Então, tu tá supondo que não tem essa contenção, mas na verdade tem sim. Só que eu acho que a prova direta foi mais direta, por assim dizer, né? Foi mais simples Foi também, melhor. É. Mas tá, tudo bem, pode tentar por absurdo. Tem coisas que dá para fazer de formas diferentes. Aproveitando aqui, eu queria fazer uma observação que é importante. Lá na demonstração, na resolução de um exercício, na última aula de corpus, para determinar o supremo do conjunto A mais B ser igual ao supremo do A mais o supremo do B, eu usei um argumento importante. Não sei se vocês se deram conta no final, para eliminar aquele epsilon. Mas situações do tipo, se para qualquer epsilon positivo A for menor, eu pego A e B, por exemplo, maiores que zero, com A menor que B, certo? Agora, se para todo epsilon, até nem precisa essa hipótese, destaco dois elementos A e B positivos, aqui no corpo dos reais, certo? Para qualquer epsilon positivo, se A é menor, estritamente menor que B mais epsilon, então, na verdade, A é menor ou igual a B. Sabiam disso? No corpo dos reais, se para qualquer epsilon, para qualquer raio positivo, se A for menor que B mais epsilon, então A é menor ou igual a B. Sabiam disso? Já tinha visto num livro bem essa propriedade. Tá? Aqui, ó. Aqui eu tenho A é menor que B mais epsilon. Digamos que o B mais epsilon tá aqui. Só que o epsilon é qualquer, então eu posso diminuir o epsilon. Se eu diminuir mais o epsilon, o B mais epsilon vai ficar aqui. Mas nunca vai ultrapassar o A. Mas, na verdade, ele vai se confundir com o A. Vai ficar menor ou igual. Se eu fizer, digamos, epsilon ir para zero, significa isso, se é para todo epsilon positivo. Sabiam disso? Se fizer epsilon igual a menos a, nesse sentido, né? Ele diminuindo assim. Não pode ser assim. O epsilon é pequeno, mas eu não posso. O epsilon tem que ser positivo. Ah, pior, certo. Inclusive, em análise tem vocês conhecem? Tá, epsilon é uma grandeza infinitesimal, é pequenininho. Lá nos limites, quando vocês estudavam em cálculo, não tinha, para todo epsilon positivo, existe um delta. Nós vamos ver isso aqui de novo, vamos revisitar esse conceito mais adiante. Mas aqui, observem que tem algo interessante.
Existe... Vocês conhecem qual é... Eu vou até escrever aqui antes de resolver... Eu vou resolver isso aqui para vocês. Mas antes disso, deixa eu só fazer uma pergunta, uma piada. Qual é a menor piada matemática que existe? Vocês conhecem qual é a menor piada matemática que existe? Claro que não. A menor piada matemática que existe é só uma frase. Dado epsilon menor que zero. Essa é a menor piada matemática. Epsilon é um raio que vai a zero, mas é um raio. Então, como é que tu vai pegar um raio negativo? Nossa. Pô, essa Do é Rio- tão pouco quanto define. ela não tem. Ela chega a ser tão sem graça que chega a ser engraçada. É bem isso. Ela é tão sem graça que chega a ser engraçada. A menor piada matemática. Dado epsilon menor que zero, pronto. Tá, mas voltando à realidade aqui, ao assunto. Como é que eu mostro que se para qualquer epsilon positivo A for menor que B mais epsilon, então, na verdade, A é menor ou igual a B. Como parece uma coisa muito forte para mostrar, não tem um caminho a princípio, a ideia então é começar a pensar por absurdo. Vou supor por absurdo que essa desigualdade é falsa, certo? Então, por absurdo, suponha que A é estritamente maior que B, ok? Eu estou pegando A estritamente maior que B. Bom, como eu estou assumindo que A é estritamente maior que B, eu vou, se eu conseguir chegar numa contradição com a hipótese que eu tenho que A é menor que B mais epsilon para qualquer epsilon positivo, certo? Então, bom, então significa que isso que eu estou supondo é falso. Então, vale a outra desigualdade, é menor ou igual, porque eu não coloquei o igual. Então, como A menor que B mais epsilon deve valer para qualquer epsilon positivo, isso tem que valer para qualquer epsilon positivo, em particular, o bom do absurdo é isso, que tu pode pegar algo particular para mostrar, em particular, para um epsilon específico. Eu vou construir um epsilon com essa informação. Como A é maior que B, o epsilon pode ser definido como a diferença entre A menos B, que fica maior que zero. Porque é para qualquer epsilon positivo, em particular para esse. Já que A é maior que B, eu tomo esse epsilon. Sim ou não? Tá Sim. certo. Bom, neste caso, o que nós temos? Neste caso, temos, então, que A tem que ser estritamente menor que B mais epsilon. Ou seja, só que isso aqui é exatamente a B mais o epsilon. Mas quem é o epsilon? A menos B. Pela lei do corte, simplificamos. Não é que lei do corte, falei mal. É um neutro aditivo, né? Um elemento somado com seu simétrico. Então, o que eu concluí aqui? Que A, então, segue o quê? Que A é menor, que esse lado ficou menor, que o quê? A estritamente menor que A. Isso é verdade? Quando é que um número é estritamente menor que ele mesmo? Nunca. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Portanto, isso é falso. Portanto, A é menor ou igual a B. Então, esse é um resultado importante. Se para qualquer epsilon positivo, para qualquer positivo muito pequeno, zero, tanto porque então, para qualquer epsilon positivo, se A for estritamente menor que B mais epsilon, quando o epsilon vai diminuir quanto quiser, ele vai se diminuir até chegar a B. Então, na verdade, tem que ser menor a B. Essa é a ideia. Certo? Certo. Tá certo.
Tá bom. Eu não sei se isso ajuda, mas tem que revisitar novamente, Alice. Cadê os outros? Tem 3. Eu acho que minhas aulas não estão fazendo muito sucesso, né? Pois é, eu tava vendo no EAL agora, tem uns quantos que fazem uns quantos dias que não entram, né? Entraram, é. O pessoal se assustou. Não sei, tá horrível as aulas assim, não tô entendendo. Não. Elas só estão um pouco puxadas, assim, pela semana, assim, sabe? Mas elas estão Porque muito tem boas. que intensificar o conteúdo, né? Esse é o problema. Tudo Pois bem. Não, até eu tinha comentado isso na aula passada, mas no semestre passado eu fiz 3 cadeiras e todas elas eram com encontros síncronos. E agora eu não tive essa experiência de ter visto por vídeo, assim, mas vendo por vídeo é muito melhor. Porque tu olha no tempo, né? Tu olha, pausa, não precisa olhar todo o vídeo Sim. agora, né? Ou se tu quiser visitar o vídeo, ver de novo, tu vê só aquela parte. É bom, eu não sei se vocês estão fazendo isso, mas seria bom vocês escreverem, ou pelo menos apanharem. Eu disponibilizei um link de um caminho onde tem um arquivo PDF antigo das minhas aulas, que eu escrevi um tempo atrás. Não sei se vocês pegaram. Só que ele não está atualizado. Tem muita coisa ali que nem está muito bom do jeito que eu escrevi. Mas pelo menos é um material que vocês podem até complementar depois, né? Fazendo anotações. Ou pelo menos tem alguma coisa para. Ou anotar mesmo, né? Ter um caderno e copiando enquanto eu estou explicando. Pausei, escreve. Acho que esse ato de escrever, eu sei que parece arcaico, mas eu acredito que isso é bom porque te ajuda a fixar também as coisas. É bom tu escrever aquilo que o professor está explicando. Pelo menos para mim sempre foi bom, eu sempre gostei de fazer isso. Eu acho também. Eu sei que é arcaico, cansa o pulso, mas eu acho que ainda é um jeito que funciona. Para disciplinas muito teóricas, eu acho que isso ajuda. Tu tem que escrever. Porque enquanto tu está escrevendo, tu está meditando, pensando em cima daquilo que tu está escrevendo. Às vezes te abre os olhos, né, de coisas que tu não perceberia se tu tivesse só prestando atenção no que ele está falando. Bom, pessoal, então, se ninguém tem mais perguntas, eu vou parar por aqui hoje. Beleza. Por mim, eu não tenho mais. Tá? Então, continuem olhando. Eu tô bem assim queimado com os vídeos, então eu peço desculpa nesse sentido. Eu quero lançar mais uma aula dessa semana, para ter 4 aulas, sobre ainda conteúdo de enumerabilidade, ali, teoremas importantes. Eu vou tentar escrever entre hoje e hoje eu acho que já não consigo, já está tarde. Eu levo 1 ou 2 dias para conseguir fazer o vídeo, entende? Dá bastante trabalho para fazer, não está sendo fácil. Mas eu estou fazendo, porque eu acho que é importante ter isso assim para vocês terem como consulta depois. Então, eu vou tentar fazer esse vídeo ainda para colocar o. Eu vou tentar até amanhã, mas eu acho difícil, no máximo sexta, certo? Mas eu já vou pôr uma nova lista na página em breve, entre hoje e amanhã. Mesmo não indicando exercício para entregar ainda, mas eu já vou pôr para vocês já irem olhando a lista, quem já tiver meio adiantado. Bom, então tá. Mantenham-se focados, não deixem acumular muita dúvida, não deixem acumular muito vídeo atrasado para assistir, certo? E vão olhando as listas. Vão passeando por elas. Não fiquem assim, eu vou tentar fazer todos os exercícios da lista 1 agora, só depois eu vou para a lista 2. Não. Faz um pouco da lista 1, depois faz um pouco da lista 2. Depois, quando tiver a lista 3, faz um pouco na lista 3. Vão passeando pelas listas. Porque se vocês fizerem tudo numa, e depois fizerem toda a outra, quando estiver perto lá de resolver uma prova, uma coisa assim, já faz muito tempo que vocês não revisitam a primeira lista, então pode ter, né, ter conteúdo que já não estão lembrando, com detalhes. Lembrando sim, mas não com detalhes técnicos que às vezes precisam. Então é bom ir sempre passeando pelas listas, não deixar assim. Certo? Eu acho mais saudável fazer assim. E claro, como vão ser muitos exercícios, eu tenho consciência de que não tem tempo de fazer todos. Façam o que vocês puderem. E, obrigatoriamente, façam os que vocês têm que entregar.
Mesmo que não tenham conseguido fazer todo o exercício, entreguem aquilo que vocês conseguirem fazer. Tá bom? Certo. Então, bons estudos. Ô, professor, uma coisa Pode rapidinho. falar. Diga. Eu tô fazendo, para me organizar, eu tô botando as soluções no LaTeX, assim, fazendo pelo LaTeX. Tá. Tu prefere que tu entregue Como um tu achar tema de de melhor? entregue? Dá o teu tá. gosto. Entregue. O que eu quero, o que eu exijo, que entregue. Tá bom? Aham. Se tu Beleza. achar melhor em LaTeX ou se manuscrito, não tem importância. Né? Entregue. É isso que eu quero. Eu quero ver como vocês estão fazendo. E, claro, Certo. vai nota, né? Sim, sim. Tá bom? Então Beleza. tá. Bons estudos. Até mais, boa noite, pessoal. Então, fim da transmissão. Valeu, professor. Boa noite. Boa noite.